Olá, eu sou Felipe Malheiros, professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Campus São Mateus. Vamos continuar com o nosso curso de máquinas térmicas e hoje veremos sobre ciclo combinado. Ciclos combinados a gás e a vapor começaram a ser questionados seriamente desde os anos de 1950 e 1960. Naquela época, os ciclos a vapor eram os mais utilizados para a geração de potência, sendo que as pesquisas para seu aperfeiçoamento eram intensas. No entanto, na mesma época, os fundamentos termodinâmicos e as vantagens do ciclo combinados, em termos de eficiência, já eram conhecidos, porém, havia barreiras tecnológicas que impediam seu desenvolvimento. No ano de 1971, foram viabilizadas as primeiras instalações de ciclo combinado nos Estados Unidos, pela GE, e na Europa, pela ABB. As primeiras instalações nos Estados Unidos tinham capacidade entre 15 megawatts e 20 megawatts, sendo que uma das maiores foi a planta química na cidade de Dow, no Texas, com 63 megawatts total, dos quais 43 megawatts eram gerados em uma turbina a gás e o restante, os outros 20, em uma turbina a vapor. Na Europa, a instalação de Kronenburg A foi a maior capacidade, 75 megawatts, que operou naquele ano. A eficiência global dessa instalação era de 32,6%. Na antiga União Soviética, durante a década de 1970, apareceram as primeiras centrais termoelétricas de ciclo combinado. O ciclo combinado de 200 megawatts entrou em operação em 1973. Por muitos anos, o descaso em relação às reservas de combustíveis fósseis e o baixo desenvolvimento tecnológico fizeram da geração de eletricidade um processo pouco eficiente. Na primeira metade do século XX, foram os ciclos Rankine, os ciclos a vapor, seja com óleo combustível ou carvão, os que utilizaram principalmente para a geração de energia elétrica em grande escala. Bem, no ciclo Rankine gera-se vapor através de uma grande diferença de temperaturas, como pode ser visto aqui, no ciclo de baixo. A temperatura dos gases gerados pelo processo de combustão encontra-se na faixa de 1000 a 1300 graus Celsius. No entanto, a temperatura do vapor está na faixa dos 500 a 550, podendo chegar atualmente até 600 graus Celsius. A combinação de um ciclo simples com turbina a gás, que seria o ciclo Brayton, localizado aqui acima, com o ciclo a vapor simples, Rankine, forma o ciclo combinado. Num ciclo combinado existe um maior aproveitamento energético da energia inicial contida no combustível. Este aproveitamento é conseguido através da colocação em cascata energética de ambos os ciclos. Essa cascata energética se forma quando, no lugar de utilizar a grande diferença de temperaturas num processo de troca de calor, se coloca um ciclo Brayton, ciclo a gás, para obter trabalho. Assim, a ineficiência termodinâmica natural da troca de calor pelo conceito de uma diferença finita de temperaturas entre o fluido quente e o fluido frio é minimizada. Empregando o conceito de temperatura média de fornecimento e rejeição de calor, seria a temperatura média termodinâmica ou de adição ou de rejeição de calor, ao ciclo mostrado na figura, dá para escrever a eficiência do ciclo a vapor equivalente a um ciclo de Carnot, utilizando essas duas temperaturas, T1M e T2M, do ciclo a vapor. Atualmente, a eficiência térmica das centrais termoelétricas a vapor, com parâmetros supercríticos, reaquecimento intermediário e com um desenvolvido sistema de regeneração, pode atingir até 45% no melhor dos casos. Este valor é muito do que a eficiência de uma central termoelétrica com um ciclo a gás simples, que tem uma eficiência térmica não maior do que 36% a 37%. Bem, a temperatura de exaustão de uma turbina a gás, os gases de exaustão costumam sair a um valor entre 450 a 600 graus Celsius, são valores típicos. Quer dizer, essa rejeição em alta temperatura pode ser utilizada na adição de calor do ciclo Rankine. Então, o ciclo combinado, ele adiciona os efeitos, do ganho de calor em alta temperatura do ciclo a gás e a rejeição de calor em baixa temperatura do ciclo Rankine. Observando a equação da eficiência de Carnot e as temperaturas médias de adição e rejeição de calor de cada ciclo e do ciclo combinado,
né? É possível visualizar claramente como o trabalho obtido separadamente em cada um dos ciclos é menor do que o obtido no ciclo combinado, conseguindo assim uma maior eficiência da central termoelétrica de ciclo combinado. Em termos gerais, existem 3 tipos de centrais de ciclo combinados para geração de eletricidade: ciclo combinado em série, ciclo combinado em paralelo e ciclo combinado em série paralela. Um exemplo de uma central de ciclo combinado em série é que liga o ciclo Brayton com uma turbina a gás a um ciclo a vapor, através de uma caldeira de recuperação. Neste caso aqui exemplificado, os gases de exaustão da turbina a gás são utilizados para a geração de vapor em uma caldeira de recuperação em 2 níveis de pressão. Uma característica particular desse ciclo é que a vazão volumétrica do vapor nos últimos estágios da turbina, né, na ausência de extrações para regeneração, por exemplo, no circuito de água de alimentação, pode chegar até 70%, pode ser até 70% maior em relação ao estágio de alta pressão. Já uma central de ciclo combinado em paralelo é aquela em que um combustível ele é utilizado para gerar calor para os 2 ciclos. O que acontece? Os gases provenientes da reação de combustão, na própria câmara de combustão já transferem, né, calor na fornalha aqui nas paredes d'água para o vapor do ciclo Rankine. Isso antes de expandir na turbina da turbina a gás. Para essa situação, costuma-se utilizar um combustível de alta qualidade, né, que vai visar garantir o funcionamento estável e prolongado da turbina a gás, bem como os parâmetros de operação constante do ciclo a vapor. Já as centrais em série paralelo são iguais às centrais em séries, só que elas empregam a queima de combustível adicional na caldeira de recuperação, chamado de queima suplementar. Aqui, nessa queima suplementar, não é necessariamente preciso utilizar o mesmo combustível utilizado na câmara de combustão. Pode-se utilizar um combustível de menor qualidade para suprir a queima necessária no sistema a vapor. A figura ao lado, né, apresenta um esquema simples de uma central de ciclo combinado em série. O ciclo superior é, por exemplo, uma instalação de uma turbina a gás, que opera em ciclo aberto. A energia dos gases de exaustão da instalação da turbina a gás é parcialmente transferida ao ciclo inferior, mediante uma caldeira de recuperação, equipamento onde existem determinadas perdas durante o processo, né, de troca de calor. A equação que calcula a eficiência térmica total da central do ciclo combinado em série, tá aqui, ó, a eficiência do ciclo combinado, né, em série, é o que? É o trabalho do ciclo superior, trabalho do ciclo inferior, dividido pelo calor do combustível que entra. A gente sabe que o calor do combustível, a gente pode utilizar a modelagem que é o que? A vazão em massa vezes o PCI do combustível. A eficiência térmica do ciclo superior é dado pela potência gerada no ciclo e o calor do combustível que entra. E a eficiência térmica do ciclo inferior é o trabalho realizado na sua turbina a vapor, que no nosso caso é um ciclo Rankine, e o calor transferido, já descontado as perdas pelo calor transferido dos gases de exaustão. Esse termo Q transferido, então ele refere-se à parcela da energia contida nos gases de exaustão da instalação da turbina a gás, que é transferido para o ciclo a vapor na caldeira de recuperação. Então, esse calor transferido, ele é quem? É o calor de escape, né, menos as perdas. Então, esse calor de escape é quem? É o calor do combustível menos o trabalho do ciclo superior. Utilizando a eficiência e reescrevendo em função do calor do combustível, nós temos que esse Q de escape é quem? É o calor do combustível, 1 menos a eficiência do ciclo superior. Então, substituindo aqui, ó, no Q de escape, nós temos que o calor transferido é quem? Está escrito em função do calor do combustível e das perdas. Então, nós temos agora, reescrevendo, né, a eficiência em função da taxa de calor, não mais da potência fornecida e das eficiências do ciclo, nós temos que a eficiência do ciclo da central em série, né, ciclo combinado em série, é a eficiência do ciclo superior,
calor do combustível mais a eficiência do ciclo inferior vezes o calor transferido, dividido pelo calor do combustível. O calor transferido a gente já viu que a gente pode reescrever ele. Então, reescrevendo esse calor transferido, conforme a gente mostrou aqui embaixo, aqui, ó, a gente pode reescrever em função do calor do combustível e das perdas, né? Dividindo todo mundo pelo calor do combustível e definindo esse epsilon de perdas como sendo a relação entre a energia perdida na conexão dos ciclos e a energia total que é fornecida à central do combustível, nós temos que a eficiência da central de ciclo combinado em série pode ser escrita em funções da eficiência de cada ciclo, ciclo superior, ciclo inferior. Dessa forma, sabendo que Q1 mais Q2 é o Q do combustível, das perdas e reescrevendo ε1 e ε2 como a porcentagem de calor que vai para a caldeira de recuperação, respectivamente. Nessa figura, nós temos uma central de ciclo combinado em paralelo, onde aqui podemos exemplificar, por exemplo, onde o ciclo 1 seja uma turbina a gás e o ciclo 2 uma turbina a vapor, um ciclo a vapor. O combustível é queimado e dividido, né, na câmara de combustão, onde ocorre a combustão, e ao mesmo tempo vai transferir calor, por exemplo, para as paredes d'água de uma caldeira de recuperação no ciclo 2. O Q de escape 1 pode ser representado como os gases da turbina para o ambiente, e o Q de escape 2 pode ser representado como o calor rejeitado no condensador, né? A eficiência térmica de uma central de ciclo combinado em paralela é calculada da mesma forma. As potências produzidas em cada ciclo dividido pelo calor do combustível. Nós vamos reescrever em função, né, dos calores que são adicionados. O calor do combustível nada mais é do que o calor que vai para o ciclo a gás e para o ciclo a vapor. A potência do ciclo a gás, nós estamos exemplificando, pode ser reescrita através da eficiência desse ciclo, da mesma maneira que o ciclo a vapor. Então, reescrevendo as eficiências, nós temos que a eficiência do ciclo central de ciclo combinado, a central termoelétrica de ciclo combinado paralelo pode ser reescrita em função dos calores adicionados. Dessa forma, sabendo que Q1 mais Q2 é o Q do combustível e reescrevendo ε1 e ε2 como a porcentagem de calor que vai para o ciclo 1 e para o ciclo 2 respectivamente. Dessa forma, nós temos que a eficiência do ciclo em paralelo, ele vai ser a porcentagem, né, de calor que é adicionada no ciclo 1 vezes a eficiência do ciclo 1 mais a porcentagem de calor que é adicionada no ciclo 2 vezes a eficiência do ciclo 2. Então, dessa forma, com essa equação, a gente consegue perceber o quê? Que a eficiência de uma central de ciclo combinado, né, em paralelo, por exemplo, numa aplicação de repotenciação, o subsistema que for adicionado ele deverá ter uma eficiência consideravelmente maior do que o subsistema existente. Então, dessa forma aqui, é possível perceber que o ciclo em paralelo, a eficiência dele combinado vai estar sempre entre a eficiência o ciclo de maior eficiência e de menor eficiência. Vai depender da porcentagem de calor que é adicionado em cada um. Neste caso aqui, temos uma central de ciclo combinado em série paralelo. Aqui, por exemplo, a central pode ter uma instalação de uma turbina a gás no ciclo superior, combinada com uma instalação de turbina a vapor, né, no ciclo inferior, no ciclo a vapor, com queima suplementar, tá vendo? Queima do combustível no ciclo superior e uma queima suplementar, os gases de escape vêm, uma queima suplementar, né, na caldeira de recuperação. Aqui, por exemplo, pode ser o seguinte, a gente pode ter uma instalação de uma turbina a gás no ciclo superior, combinada com uma instalação de uma turbina a vapor no ciclo inferior, né, com queima suplementar do combustível na caldeira de recuperação. A eficiência do ciclo superior, ele vai ser a potência produzida na turbina a gás, né, dividido pelo calor do ciclo superior. E a eficiência do ciclo inferior é a potência produzida lá na turbina a vapor, dividida pela adição de calor no ciclo inferior. Tá? A eficiência do ciclo combinado é a potência do ciclo superior, mais a do ciclo inferior dividido pela quantidade do calor do combustível.
O calor do combustível que entra nada mais é do que o calor adicionado na câmara de combustão da turbina a gás, mais o calor da queima suplementar. Pode ser utilizado para o calor do ciclo superior, a vazão de combustível vezes o PCI do combustível. E o calor da queima suplementar é a vazão, né, do combustível na queima suplementar vezes o PCI do combustível na queima suplementar. Lembrando que pode ser um combustível diferente do combustível adicionado lá na turbina a gás. O calor de escape, ele pode ser escrito em função do calor que entra, né, do calor do ciclo superior, e a gente tem que o calor do ciclo inferior nada mais é do que o calor de escape proveniente dos gases, mais a queima suplementar, menos as perdas que podem ocorrer na caldeira de recuperação, que a gente já viu quais perdas são essas, né? Então, reescrevendo essa adição de calor no ciclo inferior, a gente pode reescrever a eficiência do ciclo em série paralelo da seguinte maneira, né, em função dos calores do ciclo superior, queima suplementar e o calor de perdas. A gente adiciona agora, né, de novo, o parâmetro, né, do queima suplementar e das perdas. Que parâmetros são esses? Esse epsilon suplementar nada mais é do que a relação da quantidade de combustível em relação a todo o combustível, todo o calor que entra no ciclo, a porcentagem que vai ser utilizada na queima suplementar. E esse coeficiente de perdas nada mais é do que a quantidade de perdas que estão sendo jogadas para o ambiente, né, no caso da caldeira de recuperação, as perdas que ocorreram aqui, dividido pelo calor do combustível. A gente reescreve essa eficiência aqui, a gente tem essa equação. A gente pode rearranjando matematicamente, né, em função das eficiências dos ciclos, e a gente pode chegar que, aqui, ó, daqui, grande parte disso aqui é o que? Nada mais é do que a eficiência do ciclo combinado em série. Então quer dizer que a eficiência do ciclo combinado em série paralelo, ela vai ser a mesma, menos, né, essa razão da queima suplementar vezes a eficiência do ciclo superior, menos a eficiência do ciclo inferior. O que isso quer dizer matematicamente? Que uma queima suplementar na caldeira de recuperação não vai aumentar a eficiência do ciclo combinado. Quer dizer que um ciclo em série paralelo, operando nas mesmas condições de um ciclo em série, vai ter uma eficiência menor do que um ciclo somente em série. Entretanto, comparativamente com a queima suplementar, se consegue uma maior potência gerada e capacidade de resposta ante mudanças de carga, né? O que pode ser um aspecto importante para aquelas centrais, né, ou bloco de geradores que operam em região de carga intermediária ou na ponta, operam na ponta do sistema